Bom, as universidades brasileiras parecem ser o último reduto contra o colonialismo digital. E quem vai falar um pouco mais sobre esse tema, detalhar essa conversa, é a Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista, conosco aqui no Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Beth, o Brasil tem mais de 140 instituições de ensino superior e mais de 70% que contam com a ajuda das ferramentas da Google para se comunicar, desde e-mails até servidores de informação. Dentro dessa questão, onde é que está a privacidade de dados, onde é que está o sigilo, onde é que está essa soberania de dados na era digital, Beth? Então, Márcio, Eduardo Snowden revelou para a gente as relações que existem entre as empresas, as grandes empresas de tecnologia e comunicação, as que a gente chama de Big Techs, como Google e Facebook, e os governos. E como os dados que todas essas empresas recebem de nós mesmos são coletados e usados e repassados para os serviços de inteligência, no caso, o serviço de inteligência americano, para os mais diversos fins. E isso, na verdade, gerou grandes escândalos, né? Uma grande questão e uma fúria, inclusive, regulatória, legislativa, por parte de vários estados e países, para poder frear um pouco esse movimento de disseminação dos dados sem controle nenhum por parte da sociedade. Então, as universidades, como você bem colocou no início, Márcio, elas são realmente o centro de resistência de qualquer país, de qualquer nação, né? Não só o centro da inteligência, mas é onde a gente consegue realmente trabalhar a cultura nacional, trabalhar as identidades, trabalhar uma contracultura de tudo que está aí, criar inovação, criar novos discursos e onde a gente questiona tudo, né? O papel da universidade, por essência, é questionar os sistemas econômicos, os sistemas sociais, as injustiças, a concentração, né, os fundamentos teóricos. E imaginar que todas as informações que nós temos hoje na internet, elas estão no centro acadêmico, nas universidades, né, os professores, o que os alunos fazem, elas estão entregues agora, armazenadas, processadas, monitoradas, né, pelas grandes big techs, é algo praticamente de difícil explicação se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais crítica. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, uma lei de proteção de dados. E a lei de proteção de dados trata esses dados como um patrimônio, né? Não apenas pelo poder informacional que esses dados geram, mas porque eles estão submetidos a regras constitucionais, né? Do direito à personalidade, do direito à privacidade, do direito à intimidade, do direito à informação, do livre-arbítrio. Portanto, eu conversei sobre esse assunto, porque eu cheguei a esse assunto através de uma fala muito interessante do professor Sérgio Amadeu, que é um militante, um comunicador, uma pessoa, um acadêmico, professor da Universidade Federal do ABC, que tem muitos anos de estrada e na luta aí pelo direito da comunicação. Já foi também do Comitê Gestor da Internet. E vamos ouvir o que o Sérgio Amadeu tem a dizer sobre o Google ser o responsável por toda a comunicação oficial feita nas universidades brasileiras, inclusive com a extensão do servidor da própria universidade. Vamos Nós ouvir o Sérgio estamos Amadeu. entregando esses dados para grandes corporações norte-americanas e fora da nossa jurisdição, inclusive, o que deveria preocupar demasiadamente nossas autoridades. Agora pense se os Estados Unidos permitiria que os dados de suas pesquisas, os e-mails dos seus pesquisadores ou os dados dos seus adolescentes e crianças fossem hospedados no Brasil ou em qualquer outro país. Isso é impensável lá. Só que aqui nós estamos submetidos a uma alienação técnica e que reforça um colonialismo, né? Uma colonialidade. Né? O pensamento da nossa elite econômica, dos gestores, parte dos gestores públicos, é um pensamento colonizado. Pois é, eu trabalhei com o Sérgio Amadeu, Beth, há mais de 20 anos na Prefeitura de São Paulo, implantando algumas novidades tecnológicas e o pensamento dele já alertava para esse tipo de questões. É impressionante como a gente volta ao mesmo tipo de discussão sempre, né? Agora gravado pela internet, né, Exatamente. Márcio? Porque a internet tem um poder muito maior
e a concentração dessas empresas é infinitamente maior, e a inteligência artificial mostra que a coleta de dados ela é massiva, ela tende ao infinito. Portanto, se há 20 anos atrás a questão do sigilo, da proteção de dados, a questão da soberania, da vigilância, da espionagem já era uma preocupação, imagina agora que todos nós temos ao nosso lado um telefonezinho que é um grande espião, que pode estar a serviço ou de governos ou de empresas. Então, quando a gente vê que a própria intelectualidade, né, os gestores das universidades públicas, o MEC, que também entregou para a Microsoft a gestão dos sistemas do Enem e do SISU, que controlam ali o ranking e o preenchimento das vagas nas universidades brasileiras, como é que a gente pode entender até que ponto nós temos no Brasil o conceito de autonomia informacional? E aí eu fiz uma pesquisinha bem curta na internet e encontrei o João Ubaldo Ribeiro. Ele, por exemplo, escreveu Viva o Povo Brasileiro. E ele foi um dos grandes intérpretes da nação, Márcio. Ele fala, por exemplo, que o Brasil, né, é um país com grandes contradições, é uma sociedade mergulhada na desigualdade econômica, na violência, na crueldade, na miséria. E tudo isso, Márcio, tem a ver com o quê? Colonização. Portanto, onde é que entra, Márcio, o Google nessa mancha do passado brasileiro, que é uma herança, digamos assim, maldita, né? Então, quando a gente olha para as elites, né, e a conquista de espaços de poder nessas instituições, inclusive nas instituições acadêmicas, onde está, digamos assim, o núcleo do pensamento crítico brasileiro, né, as big techs, as plataformas ocupando esses espaços de resistência, como eu já falei, num modelo de comunicação financiado por o quê? Pelo capital especulativo, porque as big techs têm essa origem. E as universidades, portanto, passam a ser não mais um espaço de luta, mas um espaço de dominação. Pois é, Beth, e ter o controle de dados é dominar o poder sobre o cidadão e governos, né? A informação hoje é o petróleo, né? É o novo petróleo. E aí o conceito de soberania acaba se materializando numa questão muito perceptível, né? De uma forma muito clara, né? Por conta de problemas com a nossa privacidade, a autonomia financeira, por exemplo, dos países sobre seus ativos e também a autodeterminação informativa. Onde se insere toda essa questão, Beth? Essa questão que você coloca, Márcio, da soberania é fundamental, é central, né? Ao manter nas mãos de terceiros, e não só terceiros, mas terceiros estrangeiros, literalmente, né? Nosso bem mais precioso, né? Os estudiosos, como Sérgio Amadeu, questionam realmente o reforço que nossa, a sociedade brasileira faz de um comportamento em que as nações propagam o uso massivo desses dados, porque essa, na verdade, é a cultura, né? É a natureza do sistema, é justamente alimentar esses dados em nome de aquilo que o Sérgio Amadeu chamou de alienação tecnológica e alienação técnica. Portanto, eu convido a gente a ouvir de novo o Sérgio Amadeu sobre o que são esses fenômenos de alienação em contraposição à soberania. Existe a ideia de soberania de dados que vem junto com outras ideias de soberania coletiva, que não é necessariamente estatal. Por exemplo, quando uma comunidade perde o controle da sua expressão em dados, né, daquilo que expressa a sua vida ou a vida de cada um nos dados, e esses fluxos de dados são levados para fora, essas pessoas, essa comunidade, não tem o poder mais de falar: eu não quero que vocês realizem determinados experimentos com esses dados, alguns cruzamentos eu não acho correto. Ele perde completamente a capacidade de definir o que pode e o que não pode fazer com seus dados. Por isso, a ideia de soberania de dados é muito importante, que é ter os dados, né, em condições de que a comunidade possa definir os seus usos, né? E o que nós estamos vivendo hoje é que os fluxos da vida estão sendo transformados em fluxos de dados e estão sendo levados para fora do país para depois voltar como produtos, serviços que as big techs nos oferecem.
De novo, aquele conceito de mercadoria, né, Márcio? Exatamente, pois é. Bom, e cada vez mais a gente está envolvido nessa questão, né? Cada vez mais a gente, além de mercadoria, a gente continua sendo consumidor, né? Exatamente. Se você não paga pelo produto, você é o produto. Eu estava vindo para o estúdio, ouvindo o podcast Direito Digital da advogada Ana Frazão. E justamente sobre o que são dados, política de dados, né? E ela colocou ali um aspecto super importante da questão dos dados haver uma lei e a própria mídia convencional não dá a devida atenção. É preciso a gente colocar que a gente não está querendo desmontar o sistema, a gente está querendo, na verdade, transparência para o sistema e amplitude para esse sistema para que a gente assuma também o nosso poder. É muito importante colocar para a gente não ficar radical nessa discussão. E a Ana Frazão coloca justamente isso, por que que a mídia convencional não dá a devida atenção para discussões como esta. Nós, como rádio pública, a gente traz porque nós temos a autonomia, a gente tem aqui todas as miríades ideológicas e políticas. Então, Márcio, para fechar esse discurso e essa fala de hoje, que precisa ser apropriada pelo cidadão, porque a gente não está falando nada de intelectualidade, nós estamos falando, de novo, do telefone que está na nossa mão, porque quem está sendo vigiado somos nós, né? É o cidadão brasileiro. Portanto, por ironia do destino, olha como é que toda boa vontade ou toda generosidade, né, deve ser vista com uma certa reserva. Então, o Google chegou e apresentou uma solução absolutamente miraculosa e gratuita. Na verdade, não existe almoço grátis, né? De acordo com a teoria, né, mais clássica do capitalismo, não existe o almoço grátis e o Google ofereceu todas essas ferramentas ilimitadas, sem cobrar nada, e, por ironia do destino, em 2021, a plataforma passou a cobrar pelos serviços que deixaram de ser gratuitos, ou seja, a margem de uso de dados passou a ser bastante limitada, obrigando, portanto, o poder público, as universidades brasileiras, a remunerarem a plataforma. Não é o que estava combinado, né, gente? Mas a armazenagem de dados, obviamente, tem um valor altíssimo, esses servidores são caríssimos, portanto, é o famoso barato que sai caro. Enquanto o Brasil não investir numa política, por exemplo, de armazenamento de dados dos próprios servidores, a gente não vai falar nem em desenvolvimento econômico, nem social e muito menos em segurança, né, de Estado ou soberania de dados. E para fechar, então, esse comentário, agora para resgatar esses dados, Márcio, como é que fica? Portanto, vai ter um preço a ser pago. Vai ser uma negociação muito difícil para trazer lá de fora o que já está sendo, né, já foi internalizado. E vai ter que envolver, sobretudo, a sociedade. A gente está aqui cumprindo nosso papel nessa manhã de terça-feira, em Brasília, um dia maravilhoso. E eu fico assim, por aqui agora, com o nosso Papo de Futuro, Márcio. Perfeito, Beth. E você que quer participar do Papo de Futuro, pode mandar a sua sugestão de tema, pode tirar a sua dúvida também, mandando uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80, ou então para o nosso e-mail aqui do Papo de Futuro, que é papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto, então, Beth, a gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Obrigado. Muito obrigada e fazendo o convite para o ouvinte. Então, o seu dado tem valor. Pensa nisso.